Shalom a todos. Imar Hatimatová. Então, estamos no Yom Kippur, o dia do perdão, né? Estamos em uma época que é início do outono em Israel ou primavera no Brasil, e onde os judeus do mundo, né, comemoram a sequência de festas típicas da estação de outono. O Rosh Hashanah, né, não tem como não falar, né, dessas demais festas, também conhecida aí como Festa das Trombetas. E daí vem os 10 dias de arrependimento, né, a qual nós passamos aí, cujo último dia é conhecido como Yom Kippur. Então eu quero fazer um breve comentário, não é uma ministração, né, e bem básico, né, para quem também não conhece muito das festas, né, ou quase nada, né, ou praticamente nada. Então tem os 10 dias de arrependimento, cujo último dia é conhecido como Yom Kippur, o dia do perdão, que é hoje. E a festa dos tabernáculos vem depois, né, Sukkot. Então eu vou abrir um parênteses aqui também. Qual que é a origem desses 10 dias de arrependimento, né? Em Levíticos 23, 24, encontramos uma ordem do Eterno, que diz assim: no 7º mês, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, um memorial ao som da trombeta, uma santa convocação. Então, após o exílio babilônico, este dia do soar da trombeta que lemos aqui, tornou-se conhecido como Rosh Hashanah também, o Ano Novo Judaico. Na Torá, tudo o que conhecemos é que é um dia de fazer tocar as trombetas, não tem mais detalhes, né? Já no livro de Salmos, a gente encontra mais referências interessantes acerca disso. Salmos 81, 3, diz assim, ó: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Salmos 81, 3. Então, nesse salmo, encontramos o tocar da trombeta, o shofar, né, que é um chifre de carneiro, né, na verdade. Na lua nova, que é a primeira do mês, a lua nova, também chamada, né, o dia de nossa festa, aqui no salmo. Então, o Salmo 81 traz à luz um outro aspecto tradicional dessa festa. De acordo com a tradição desse dia, Rosh Hashanah, que é o 1º dia do 7º mês, é também um dia que coroamos Deus como rei de nossas vidas, né, e da vida da nação. Então, entre o Rosh Hashanah, que é o 1º dia do 7º mês, e o dia da expiação, Yom Kippur, que é o 10º dia do mês, há um período de 10 dias separados para o arrependimento e perdão dos pecados de Israel. Então, esses 10 dias são como um período especial onde as pessoas se tornam mais introspectivas, né, contemplativas acerca de seus próprios pecados, num nível coletivo nacional. Então, Deus concedeu um dia para a expiação dos pecados como nação. E o bode expiatório, ele era enviado ao deserto nesse tempo, né, nesse dia. Esse bode que era enviado ao deserto, ele era uma prefiguração também do trabalho de Yeshua, de Jesus o Messias, que morreu no madeiro por nossos pecados, né, pelos pecados do mundo inteiro. Então, por causa dessa solenidade aí que traz esse dia, tornou-se tradição tomar 10 dias entre os 2 dias santos para contemplação e arrependimento. Então, os judeus, de modo geral, levantam bem cedo, né, nesses dias, antes do nascer do sol, recitam orações, cânticos de arrependimento, e que expressam ali profunda tristeza que cada indivíduo e toda a coletividade tem pela fraqueza, pelos pecados, né, que cometem. E não há nenhuma outra nação que gaste 10 dias meditando, né, acerca da expiação e perdão dos pecados como a nação de Israel. Como nação, não tem outra nação. No dia da expiação, quase todo Israel e a comunidade judaica ao redor do mundo jejua também. Ninguém come ou bebe por um período aí de 24 horas, né? Aqui na congregação a gente tem o costume, né, de acrescentar 1 hora a mais, aí 25 horas de jejum.
Então, cada pessoa que não esteja doente ou grávida, no caso ali, ou seja, maior de 12 anos também, jejua, abstém-se de comida e bebida por 24 horas. E isso aumenta, né, a seriedade do dia no qual, né, estamos aí contemplando nossos pecados e fraquezas. E muitas pessoas chegam a permanecer na sinagoga por 10 horas, né, para orar, suplicar a Deus pelo perdão dos pecados. Então, a consciência de pecado também vem algo aqui sobre o apóstolo Paulo, né? O Rabi Shaul, ele traz uma questão assim acerca de consciência de pecado, né? E que pode estar influenciada pelas orações do dia da expiação, que é uma passagem de Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Então, isso daqui pode estar influenciado pelas confissões, né, do dia da expiação. Não sei, algo interessante aí, não podemos afirmar, né? Mas a gente vê que essas confissões do dia da expiação, elas repetidamente enfatizam a fraqueza e a vulnerabilidade, né, do homem. Então, há um interessante comentário também feito por Ibn Ezra, né, um comentarista bíblico judeu medieval. Eu puxei aqui a respeito de Levítico 16, do 9 ao 10. Né? Ibn Ezra, ele fixa seu comentário em Levíticos 16, verso 9. Olha o que ele disse. Ele disse assim: se você deseja conhecer o mistério do bode expiatório, deve conhecer primeiro quem morreu na idade de 33. Assim. Né? E não foi esse Ibn Ezra que elaborou este ponto, né? Um outro comentarista posterior a ele, um dos mais famosos rabinos judeus da chamada Era de Ouro, do exílio espanhol, né? O rabino Moshe ben Nachman, ele afirma neste verso assim: eu digo que o rabino Avraham Ibn Ezra quis dizer a idade de 33, Esaú e o reino de Edom. Na terminologia judaica medieval, Esaú o que é? É Yeshua. E o reino de Edom é o Império Romano. Então, assim, o rabino Moshe identifica a pessoa de quem o rabino Ibn Ezra estava falando como sendo o Yeshua. Né? E Yeshua, ele é o bode expiatório, né, também, que leva os pecados de Israel sobre si no dia da expiação. E é interessante ver rabinos, né, que identificam o bode expiatório como Yeshua, desta maneira que eu demonstrei aqui, mas eles ainda não creem no Messias Yeshua. É interessante, né, isso. A razão pela qual esses rabinos são capazes disso é porque eles viviam sobre uma impressão errada também do cristianismo. Esses rabinos ali da época medieval, né? Por quê? Porque a política da Igreja Católica em relação ao povo judeu apenas reforçou essas muitas ideias erradas, né? Esse Jesus aí dos cristãos não é, né, o nosso Messias, sendo que tem tudo a ver, né? E também tem o outro lado do triunfalismo, né, do cristianismo, né, de que tomar Jesus para eles, né, também está errado, né? Então Yeshua, Jesus, ele veio em primeiro lugar para o povo de Israel. E os não-judeus, né, do corpo do Messias, aí têm a responsabilidade de orar pelas boas novas para o povo judeu, se não por outra razão, pelo fato de que eles receberam as boas novas de quem? Dos judeus, inicialmente. Então, qual é a aplicação disso tudo, né, para estar encerrando aqui, né? Qual é a aplicação disso tudo para os seguidores de Yeshua, o Messias, judeus, né, e não judeus principalmente, né? Que muitos não conhecem ainda as festas do Eterno, né? É a consciência de pecado, né? É talvez o tema mais pregado também nos púlpitos das igrejas ocidentais, para você ver, né? Então, arrependimento é certamente um dos maiores princípios bíblicos que temos aí, o arrependimento. E os não-judeus frequentemente pensam, né, no corpo do Messias, que são proprietários muitas vezes de confissões e arrependimentos, né, por fé e graça, como se tudo originou, né, do chamado cristianismo e tal. Mas, na verdade, tudo isso é um legado que o povo judeu compartilhou com a humanidade. Essa que é a verdade. E há coisas que podemos aprender nos 10 dias de arrependimento. Né? Uma delas é estabelecer um tempo aí para meditar acerca do nosso status com o Eterno. Né?
a nossa necessidade de arrependimento e deixar que este tempo seja oportuno para se fazer um esforço concentrado, né? E durante esse tempo separado para arrependimento, podemos levantar bem cedo, começar nossos dias com uma confissão de pecados. Claro, há itens que exigem um arrependimento coletivo, né? Consequentemente, deve envolver toda a comunidade no processo de arrependimento, né? Fizemos uma lista coletiva que a gente já está orando desde o mês de Elul, né, aqui na congregação. E embora o arrependimento seja de responsabilidade individual, é importante que as pessoas façam isto juntas, né? Então a gente fez isso como comunidade desde o mês de Elul, nos 10 dias de arrependimento. Estamos aqui hoje no Yom Kippur fazendo isso, né? Então sempre há um tempo especial para isso, né? Como comunidade. E algumas pessoas, elas também desprezam, né? Uma coisa que eu quero citar aqui para ir encerrando, elas desprezam essa ideia, né, de Yom Kippur, desses 10 dias de arrependimento, desde o mês de Elul, os 10 dias de arrependimento, esse dia de Yom Kippur hoje, elas desprezam essas ideias, né, que você vê que são bíblicas, e dizem, não, devemos nos arrepender diariamente e instantaneamente, quando, né, nos surpreendemos aí em um pecado. Sim, isso também está certo, né, esse entendimento. Mas e isso é fundamento para todo discípulo de Yeshua, né? Isso é correto, a tempo e fora de tempo, né? Temos que ter esse entendimento. Mas a verdade é que há muitos pecados que cometemos inadvertidamente, vamos dizer assim, sem ter consciência deles, né? Então nós precisamos gastar tempo em nos concentrar e aprender também de como a comunidade judaica faz nos 10 dias de arrependimento. Isso daqui é a seiva da oliveira, né? Que todo discípulo aí de Yeshua, até os não-judeus, tem esse acesso, né? Tem como desfrutar disso tudo. E para o povo judeu que não acredita em Yeshua, o processo de arrependimento é complicado atualmente, né? Pelo fato de que há muitos textos bíblicos que são lidos, né, nos cultos aí do dia da expiação, que mencionam que a necessidade de sangue e sacrifício para perdão de pecados. E aí como é que fica, né? Fica complicado, né? Tem um desespero aí de umas linhas mais ortodoxas que eles usam galinhas sem fundamento bíblico nenhum, né? Sem nenhum fundamento bíblico, usam galinhas lá e degolam elas e aspergem o sangue ali sobre as pessoas, né? É meio complicado isso. Mas para os judeus, né? Para nós que acreditamos em Yeshua, o Messias, sabemos que o sangue de bodes e touros não mais corre no altar para expiar os pecados de Israel também. Mas o sangue derramado por Yeshua, por nossas transgressões, está ainda disponível para expiar e perdoar e redimir os judeus e não judeus de seus pecados. Esse sangue ele não secou e verte do tabernáculo eterno em nosso favor. E a minha oração é que o Senhor revelará ao seu povo amado, povo de Israel, que o Cordeiro já foi provido, amém? Para a expiação dos pecados. E por outro lado, minha oração é também para que o mundo, né, cristão, vamos dizer assim, a parte de não-judeus do corpo do Messias, venha aprender com o povo judeu, né? Venha aprender com o Yom Kippur e gaste tempo também, assim como nós fizemos em Elul, nos 10 dias de arrependimento, nesse dia de Yom Kippur, gaste tempo para avaliar seus erros e pecados coletivos, né, e individuais aí cometidos. E gaste mais tempo ainda reaplicando o sangue do Messias Yeshua, né? Que, como eu falei, ainda está fresco e não secou. Esse sangue que é capaz de perdoar os nossos pecados, né? E de toda a humanidade. Amém? É isso então, irmãos. Apenas um breve comentário aí para nós.